é uma satisfação estarmos aqui mais uma vez, já na reta final das nossas apresentações, desse nosso seminário sobre bens eclesiásticos. E hoje, então, temos aqui a professora Domitila, que é professora dos nossos monges aprendizes de organistas, futuros organistas, já são organistas, né? Mas está aperfeiçoando. Então, a Domitila está com a palavra, então passo logo a palavra a Domitila. Boa tarde. Primeiro quero agradecer ao Mauro pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês, nesse lugar que me é muito querido, de forma muito ampla, né? O mosteiro, de forma geral, também a faculdade. A gente tem muitos desafios. Eu acho que o desafio maior que a gente tem é a distância temporal e a ausência de coisas concretas, que a gente vai falar de música, a gente vai falar de órgão, a gente vai falar de som, e a gente não tem. Né? Se fosse pintura, né, também seria complicado, mas a gente teria talvez mais material para poder avaliar. A gente vai falar de coisas muito remotas, de culturas, né, de momentos, situações muito anteriores ao que a gente está acostumado. A gente vai falar de instrumentos que a gente jamais viu, a gente não sabe direito como toca. E a minha esperança hoje aqui é eu conseguir contar uma história e que essa história faça o máximo de sentido possível dentro daquilo que a gente, inclusive que ela venha desconstruir algumas coisas que a gente tem, porque quando a gente fala em órgão, a gente tem algumas memórias, a gente tem algumas coisas que a gente pensa na cabeça, como é o órgão, como soa, né? E certamente não soava dessa maneira quando o mosteiro foi fundado, por exemplo, né? Então, a gente tem 6 séculos, desde a fundação do mosteiro, no Rio de Janeiro até hoje, a gente tem mais de 10 séculos, deveria passar um negócio aí, né? Agora que eu lembrei. A gente tem mais de 10 séculos da inserção do órgão dentro do ambiente litúrgico. Porque o órgão, ele como instrumento, como os musicólogos definem que o órgão, o que tem que ser o órgão, ele não nasceu dentro da igreja, não foi a igreja que inventou o órgão já existia. Então, nós vamos ver, né, vou procurar tentar mostrar, pode passar mais uma. Vou tentar mostrar, primeiro eu vou falar voando, né, o que os musicólogos dizem que é um órgão, né? Sempre lembrando que Dom Tomás falou de uma frase para mim que eu achei legal, onde tem aviso tem história, né? Então, por que se fez, quando se fez essa definição, é porque já o órgão eletrônico já havia entrado em cena. Então, os musicólogos, para defender o órgão de tubos, né, que eu não estou entrando no mérito aqui se está certo ou está errado, eles fizeram essa definição, que é uma definição que exclui o órgão eletrônico como sendo órgão. Então, o que eles dizem? Eles dizem que órgão, para ser órgão, tem que ter 4 coisas. Tem que ter uma fileira de tubos que soam, quer dizer, o som tem que partir de tubos, tem que ter um someiro, que é uma caixa grandona, pelo menos uma, que armazene ar, que os tubos ficam plantados ali, né, o ar fica pronto em stand-by, né, na hora que o organista dá o comando, o ar passa, um ventilador mecânico ou uma bomba com fólias. Quando não tinha eletricidade, eram homens que faziam força para fazer vento, e um teclado para controlar a entrada do ar de vários tubos. Então, tem que ter essas 4 coisas, né? Se não tiver uma dessas, os musicólogos dizem, não é órgão. Pode passar próximo, deixa eu ficar olhando o celular. Eu estou controlando a reunião, estou olhando o celular. No próximo. Então, aí vem a divisão do órgão na igreja. Já eu vou mostrar mais ou menos qual era o tipo de órgão que existia, porque a gente pensa, o órgão entrou na igreja, a gente pensa no órgão que a gente escuta na paróquia, a gente pensa no órgão que a gente escuta... Já vou mostrar mais ou menos que tipo de órgão tinha há 10 séculos atrás, né? É muito tempo de percurso, e o instrumento sofreu muitas alterações. Então, a gente tem... ele entrou mais ou menos, porque não se sabe direito, se atribui aos beneditinos. Por que aos beneditinos? Os beneditinos tinham muitos recursos, estudavam muito, tinham muito interesse também em fazer descobrimentos. Por exemplo, tem uma abadia, outro dia até falei com o Dom Mauro em Cluny, na França, que tinha uma importante forja. Então, cada evento que acontece, né, no nosso entorno está atrelado a outras coisas. Então, quando o órgão começou a se desenvolver,
também estavam acontecendo outras coisas. Por exemplo, o quê? A forja, né? Precisava de metal para fazer órgão de tubos, precisa de metal, precisa de mais madeira disponível. As cidades começaram a crescer, houve mais desmatamento por causa disso, houve oferta de madeira. Então, todas essas coisas estão interligadas. Condições tecnológicas, já falei, inexistência de instrumentos dessa época, isso é uma dificuldade também, já falei. Pode passar para a próxima. Então, a gente tem muitos elementos iconográficos, muitas pinturas, a gente tem coisas que a gente consegue ver como que era, mais ou menos, o órgão, né? Por exemplo, aqui é século XVI. Aqui, passa a próxima, por favor, que eu fiz em detalhe. Tá vendo? Aqui embaixo, olha o órgãozinho aqui, tá vendo? Isso é um órgão. Por que é um órgão? Tem tubos, tem um teclado que está aqui, o teclado está aqui, né? Tem um fole e tem alguma coisa que faz com que, ao apertar o teclado, os tubos soem. Então, tem os 4 elementos, é o órgão. Então, pode passar a próxima. Se a gente for olhar, isso é outra representação que existe, tá vendo? Que aqui não apareceu a data, que é mais antiga. Isso daqui também é a mesma coisa. A gente tem um fole aqui. Então, a gente tem referências, muitas referências, inclusive, do órgão, não estando dentro da igreja, antes da entrada, mas a gente não sabe exatamente como que aconteceu isso, do órgão sair do ambiente secular e entrar na igreja. O que a gente sabe? A gente sabe que o órgão, quando ele entrou, ele atendia... por exemplo, em termos de quantidade de som, ele atendia as igrejas. Ele foi um instrumento importante desse ponto de vista. O próximo. Outra, aqui a gente tem, tá vendo aqui? Aqui o interessante é que a gente vê que o teclado, diferente do que a gente está acostumado, eram tirantes. A gente vai ver depois. Isso daí, esse tipo de instrumento, que é um órgão, isso é um teclado, né? Ele aciona os tubos, ele impossibilita esse tipo de música que a gente tem na imaginação da gente. Então, o órgão, quando entrou na igreja, ele não era uma coisa que tocava melodias lindas, isso não existia naquela época. Próximo. Agora, então, daqui para frente, então, agora eu vou começar a mostrar, né, o que a gente tem de mais antigo de instrumento. A gente tem alguns instrumentos parcialmente sobreviventes. O que sobrevivia normalmente? Sobrevivia, geralmente, o que tinha a ver com madeira. Metal, a gente não encontra, por exemplo, tubos antigos. Não encontra por quê? Porque metal era uma coisa muito cara. Metal era... Então, o órgão que for, o órgão não estava mais sendo usado, encostou, o metal era reaproveitado. Isso aconteceu sempre durante a história. Na Revolução Francesa, por exemplo, na França, muitos órgãos foram desmantelados por conta de aproveitar os tubos para fazer armamento bélico. Isso é constante isso. Então, o que acontece? Existem, né, órgãos que sobreviveram, órgãos antigos que têm a carcaça de madeira, né, mas que não tinham mais tubos e não tinha mais fole, porque o fole era feito de pele, e a pele apodrece. Reconstruído de acordo com tratados antigos, como a gente vai ver agora, o Teófilo. Teófilo foi um monge que fez um tratado, ele não deixou desenho, mas ele descreveu como era o instrumento, e eles reconstruíram como era o instrumento. Então, a gente sabe, né, bem, né, parecido como era. O que não quer dizer que a gente saiba certinho como soava, como que era usado, mas a gente consegue ter uma ideia do que era o instrumento quando ele entrou na igreja. E contam algo também do que a música que se fazia na época. Esse aqui é o órgão de Teófilo, tá vendo? Ele tem aqui, ó, esse órgão, aqui estão os foles. Para isso aqui poder acionar, precisava de gente, né? Os folheiros, que eram pessoas que eram pagas para isso. A gente tem aqui tipo uma mesa, vamos dizer assim, que lá dentro, tá vendo? Tem um cano aqui. Esse cano leva o ar do fole, vai encher esse reservatório aqui, que fica pronto. E aqui a gente tem o teclado, né, que são peças que puxam. Cada vez que puxa, a régua está aqui, né? Então, a régua ela é furada. Aí tem os tubos aqui. Aí o tubo faz assim e encaixa furo com furo de tubo. E o ar passa. Fez assim, tampou. Fez assim, liberou. Fez assim, tampou. Então, tocava. Não eram melodias, não eram coisas. Esse é um tipo de um instrumento do século XI, mais ou menos. Teófilo descreveu isso. Próximo, que também é a mesma coisa. Ele um pouco mais de outra perspectiva, tá vendo aqui? A gente consegue ver melhor.
Isso aqui é o teclado dele. Próximo. Isso aqui é um outro órgão na Suécia, é muito interessante ele tem umas teclas, né? São mais ou menos assim, de 3 centímetros de largura, e ele tem, para quem sabe música, o si bemol dele é considerado, tá aqui, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si bemol, dó. E aqui tem as notas cromáticas. Também a gente vê que aqui é impossível, humanamente impossível, a pessoa tocar coisas, né? Que a gente supõe que se tocava, que como se usava isso, era fazendo melodias, era como o órgão participava. Próximo. Esse aqui é o mesmo instrumento, o órgão de Dorlanda. Ele tem 22 notas. Sobrou, o que sobrou dele? Sobrou a caixa, que era madeira, que era de uma antiga cadeira, que foi aproveitada para fazer o órgão. Aqui ali a gente tem o mecanismo de tração do pedal, o pedalzinho, tá vendo aqui, ó, pequenininho, mesma coisa também, o pedal não nasceu pedaleira, né? Um dia, alguém estava deitado assim, aí falou assim, não, vou fazer né? Vou ali, peraí, vou ali fazer, não foi assim que aconteceu. Então a gente tem aqui alguns acionamentos que certamente correspondiam a tubos que também correspondiam ao pedal. 1,17 m, mais ou menos isso aqui, ó, é o que é 1,17 m, isso aqui de profundidade e alto, que eu tenho 1,70 m, um pouquinho até ali, mais ou menos, vamos dizer. Isso aqui era um órgão, e aqui é o mecanismo de tração. Quando aperta aqui, apertou aqui, então, esse troço desce, esse aqui sobe, e por essa conjuntura, uma válvula lá em cima vai ser puxada e vai entrar o ar dentro do tubo. O próximo. Isso são instrumentos que eles estão em museus, eles não funcionam, é só para a gente relembrar. Tudo isso que eu estou falando, do começo ao fim, está falando da importância da história do órgão do mosteiro. Porque a gente não consegue, a gente só consegue entender a história de qualquer coisa que a gente vive, quanto mais elementos a gente tem para poder formar uma história. A história com maiúscula, a história com E, para a gente poder entender o contexto, para a gente poder entender de onde as coisas vieram e por que elas estão assim, e por que não são assim, ou por que já foram assadas. Então, a gente vai entrar agora no que eu considero uma das partes mais importantes da palestra, que é a questão da liturgia. Por que o órgão emplacou tanto dentro da liturgia? Né? Por que ele se inseriu? Como ele se inseriu na liturgia, né? E como ele era utilizado. Por que deu tão certo? Por que ele entrou e por que ele ficou? Pode passar a próxima. Essas são as questões. Então, o ponto importante disso daí é uma prática que se chamava alternate, que foi um método que apareceu, que foi utilizado para representar o texto liturgicamente. Então, eu vou mostrar um exemplo já. Como que acontecia? As missas eram longérrimas, eram muito longas, né? E o órgão começou a entrar para fazer a vez do canto. Não, isso, aí a gente pensa assim, ele tocava melodia. Não necessariamente. Ele fazia improvisações. Se a missa estava sendo realizada sobre um canto gregoriano, o órgão fazia a sua improvisação sobre aquele tema. Se a missa era do tom de igreja, como que muitas vezes era assim também, o órgão fazia a sua improvisação. Então, o que acontecia? Kyrie, são 9 versos, né? O órgão geralmente era o primeiro, fazia o primeiro verso. O que é fazer o primeiro verso? É tocar uma coisa. Ele tocava uma coisa que tinha, é lógico, não era uma coisa como Deus tocou no meu coração, vou lá e faço de qualquer jeito. Tinha regras, né? Tinha maneiras daquilo acontecer. Que regras eram essas? Regras musicais, inclusive. Não era fácil, não era simples. Então, tinha o Kyrie, fazia o órgão a primeira, geralmente começava pelo organista, pelo órgão, depois vinha o canto, depois vinha o órgão novamente, aí vinha o Christer, né? Começava pelo canto, e assim até terminar. Então, o órgão, no alternate, ele passou a ser a própria liturgia. O órgão não era um instrumento acompanhador. Então, quando o órgão entrou na igreja, ele não entrou como um instrumento acompanhador. Muita gente pensa isso é um equívoco. E eu devo dizer até que na minha tese de doutorado, que quando eu até reli esses dias um pedaço, né, eu me lembrei que eu mesma não tive essa percepção quando eu
eu escrevi a tese, porque, na verdade, o órgão, ele era a liturgia, né? Então, quando os portugueses vieram, vai haver um slide sobre isso, que tem uma descrição que já veio o órgão, as pessoas falam, nossa, eles gostavam muito de órgão. Não, o órgão veio, porque assim como veio o cálice, veio a patena, veio não sei o que, veio o órgão, porque o órgão era uma peça da liturgia. Então, portugueses, como católicos que eram fervorosos, quando eles colocaram as coisas dentro da nave para trazer para cá, dizem, não, nós temos que preparar para rezar a missa, seja dentro do navio, seja onde a gente estiver, vamos levar as coisas. E nessas coisas estava um órgão também. Não é porque eles amassem o órgão, é porque o órgão era a liturgia em si. Seria inconcebível uma missa sem o órgão. Próximo. Então, aí tem algumas coisas, né? Por exemplo, uma coisa interessante que os dominicanos disseram, eles falaram que o alternating era para o alívio do coro. Porque o coro descansava, o coro realmente não cantava. Vamos entender, vamos combinar que no século XI, século XII, hoje em dia, na missa, né, embora a Assembleia não costume cantar, mas todo mundo fica na torcida de que sim, que cante. Naquela época não cantava mesmo. Naquela época ali era tudo do coro. Né? Então era o coro que tinha que fazer. Então o coro, de repente, se viu, entre aspas, aliviado, porque tinha um parceiro. O órgão era um parceiro. Próximo. Então agora a gente vai escutar dois exemplos, tá? O primeiro, esse Faenza Codex é tipo uma coletânea. Então uma pessoa pegou várias peças, que não foi ele que escreveu, tem peças seculares e tem peças do Alternating, que tem Kyries. O que são essas peças? Essas peças, os compositores escreviam, não é que eles escrevessem para que uma pessoa aprendesse aquele ali. Tem a quantidade de improvisações, imagina na época, século XI, século XII, imagina quantas missas tinha por dia numa igreja. Imagine o número de improvisações que um organista tinha que fazer. Era improvisação, não tinha partitura. O cara não pegava o livro dele, abria e falava, eu vou te tocar esse aqui. Não era assim que funcionava. Né? Ele improvisava. Um compositor francês fez a conta, eram 8.000 versets por ano, mais ou menos que um organista era obrigado a improvisar na sua função de organista. Eles escreviam como mostruários. É assim que se faz, é nesse estilo que se faz, né? Mas nunca como um compêndio para você ir lá, hoje domingo, eu vou tocar esse aqui. Não era para isso. Então, esse Faenza Codex, ele tem alguns exemplos, né? São super... É o mais antigo, 1400, ele é da Itália, compêndio, que tem algumas peças de instrumento para teclas, porque isso é outra característica. Os compêndios, a gente não dizia assim, livro de órgão. Ele dizia para teclado. O que ia definir o que era para órgão, o que não era, era o tipo de música. Se a música era religiosa, geralmente era órgão mesmo, porque o órgão estava na igreja. Se era uma dança de não sei o que, já se sabia que era cravo, uma espineta, porque era fora do ambiente religioso e era um instrumento que ficava nas casas. Então, esse primeiro a gente vai ver do Faenza Codex, e o segundo, que é o que eu mais gosto, a gente vai ver um pedacinho só, que é do Buxheimer, vai mostrar o órgão fazendo o Kyrie, ele vai fazer um Kyrie, o órgão vai tocar no alternate, no estilo, depois o cantor entra, faz o Kyrie, cantor, e depois vai entrar novamente, o órgão vai fazer novamente o Kyrie. Eu gosto porque a gente consegue dar uma ideia muito clara, assim, de como que funcionava, porque a gente não reconhece o Kyrie no organista tocando, e também porque o cantor ele canta de uma maneira muito interessante, que eu acredito que relembre muito a época, porque a nossa maneira hoje em dia de cantar, que é uma maneira absolutamente ocidental, ela deve estar muito afastada do que se fazia no século X. O século X está muito mais perto de quando a cristandade começou do que hoje a gente está do século X. Coloca para mim, por favor. Então, Faenza Codex, isso é a tablatura. Depois a gente volta aí. Eu não vou fazer tudo, não.
Isso não faz parte do livro, tá? Ele só está apresentando o Kyrie. Isso não está no livro. Eu quero falar uma coisa. Nesse exemplo, a mão esquerda vai reproduzir essa melodia e a mão direita vai fazer floreados. É diferente do outro, porque aqui, nesse exemplo aqui, a melodia do Kyrie está presente, o órgão toca na mão esquerda com notas longas e a mão direita vai fazendo um monte de floreados. Vai lá. Tem, esse era um dos motivos que o órgão foi convidado também, entrou na liturgia, porque a liturgia como uma coisa, algo muito caro para a Igreja Católica, como é e sempre foi, era uma maneira de ornar, de embelezar mais ainda. Então, essa é uma interpretação dessa maneira de tocar, tão ornada, né? De tão cheia de notas, tão ornada, assim como eram também tudo aquilo que cercava a igreja na parte visual e na sua, entre aspas, né, na sua parte decorativa. Esse agora é o Buxheimer, que é... Terceiro verset. Entraria no Cristo e depois viria. Isso era feito, existiam cerimoniais, o cerimonial do Vaticano, o cerimonial mais importante, não do Vaticano, mas o episcopal, havia um mais, vamos dizer assim, mais mais abrangente e mais assim, com mais autoridade, né? Porque era o que queria regular sobre todas as ordens, vamos dizer assim, mas isso não impedia que as ordens tivessem os seus próprios cerimoniais. Havia vários cerimoniais, várias ordens, os beneditinos, inclusive, por exemplo, os beneditinos tinham, na França tinha o cerimonial de São Maurício, mas também em Portugal tinha outro muito importante, que foi o que veio a regular o que os monges faziam aqui. Cada um desses cerimonial não é um livro litúrgico, mas é um livro que regula como se faz a liturgia. Vira para cá, vira para lá, abaixa, levanta, né? E ele vai dizer também como que o organista devia fazer várias coisas. Aonde que toca o órgão, né? Como que faz isso, né? Em tal peça não pode tocar o órgão não se toca, ou se tocar, vai tocar desse jeito assim. Bota a próxima, por favor. Mais uma. Aqui, por exemplo, isso aí é do cerimonial dos bispos de Roma 1600. Então, ele vai legislar sobre quando é que o órgão toca. Então, ele tem essa lei, vamos dizer assim,
que não é igual, muitas vezes a gente vai encontrar em outros cerimoniais algumas diferenças. Por exemplo, nesse cerimonial, o credo não é permitido tocar, o credo não pode tocar, mas tem algumas ordens que sim permitiam tocar. Então, existem algumas diferenças. E também dentre essas diferenças, estão também na própria maneira do órgão entrar, se comportar, vamos dizer assim, dentro da liturgia. Mas o fato é que quando esse Faenza Codex, que a gente viu lá, que eu mostrei os exemplos, e o Buxheimer, quando eles aparecem, né, que é quando a gente tem... Porque a gente tem as figuras, a gente vê que o órgão estava lá, a gente entende que o órgão existia e tudo, mas o que vai mostrar para a gente realmente que o órgão estava na igreja, estava funcionando, são as músicas. Os compêndios dizem assim, e olha lá, se tocava o Kyrie. Então, a gente sabe, por essas partituras, vamos dizer assim, que o órgão estava funcionando ali dentro. Mas a gente não sabe como isso chegou a acontecer. Mas 1400, 1500 já estava acontecendo. Isso aconteceu até mais ou menos o início do século XX. Naturalmente, foi diminuindo, foram aparecendo outras coisas, mas no século XX, ainda o alternating ainda estava em vigor ainda. Motivo pelo qual é muito fácil, né? Não digo fácil, mas é muito compreensível a gente entender a força que o órgão, como instrumento, adquiriu, sendo ele parte da liturgia. Então, o órgão, como elemento litúrgico, o órgão de tubos, ele tinha uma importância, ele adquiriu uma importância muito grande. Bom, aí... Faça mais uma, eu só vou ler a primeira linhazinha, que é o que embasa tudo isso que eu falei, que é a liturgia, culto externo e interno, e todo o conjunto de culto que a igreja rende a Deus deve ser interno e externo. Porque existe uma ideia muito difundida de que liturgia é a sequência das coisas que acontecem na missa, e não é assim, né? Mas existe essa ideia, que a liturgia, o que é litúrgica? Não, você tem credo ou não tem credo, tem isso ou não tem isso, mas a liturgia é muito mais do que isso, muito mais do que isso. Próximo. E agora a gente vai... isso aqui é o cerimonial que eu falei, dos monges, e é o cerimonial português, que foi usado pelos mosteiros de São Bento na sua instalação, e ele tem coisas muito interessantes. Eu não coloquei porque não ia dar tempo, mas, por exemplo, tem uma citação, tem uma coisa que fala assim, quem não for bem na aula de latim deve estudar órgão. O que a gente entende, duas coisas, né? Que órgão estudar podia ser um castigo e que não era obrigatório, porque se fosse obrigatório não poderia ser castigo. Estava todo mundo sendo castigado do começo ao fim. Próximo. Bem, e aí a gente chega no Rio de Janeiro, quando os beneditinos chegaram, porque os beneditinos, aquilo que eu falei sobre a esquadra de Pedro Alves Cabral, também se aplica aos beneditinos. Os beneditinos, quando vieram, do mesmo jeito que eles trouxeram todos os paramentos, todas as patela, eles tinham que ter um órgão também. Era impossível imaginar uma celebração eucarística onde não houvesse o órgão, já que ele era parte da própria liturgia, né? Então, imaginemos, isso aqui a gente está vendo aqui, isso aqui é a cidade do Rio de Janeiro, a parte central da cidade do Rio de Janeiro. Existem várias gravuras, eu escolhi essa, mas existem várias gravuras que dão conta dessa situação. Tem um cordão aqui, né, de construções, mas era uma área rural o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não tinha nada, era um buraco, né? Isso aqui era o Rio de Janeiro, mas é verdade, era um buraco. Aqui a gente tem o Morro de Santo Antônio, o Mosteiro de São Bento está lá, letra B, e tem outras coisas aqui. A outra está dividida. Esse aqui é o lado esquerdo, vai a próxima. Ali está o Mosteiro de São Bento, está ali. Né? Então, ali é onde vamos dizer assim, o Mosteiro de São Bento definitivamente ele se instalou, porque não foi uma coisa simples, nem foi uma coisa rápida, é evidente, eles chegaram, né, tipo, vários percalços. Então, foi ali que eles chegaram. Os documentos dizem que 1652 é quando existe a primeira menção a respeito de um concerto que se fez no órgão, que tinha um problema nas peles, alguma coisa assim, né? Mas eu acredito, baseado nos argumentos que apresentei com relação à questão da liturgia, que o órgão já estava há muito tempo, praticamente desde sua existe
Existe um autor que fala que na nau de Pedro Álvares Cabral havia órgãos, não era um só. Né? Então, não era... E também outra coisa, lembra dos instrumentos que a gente viu? Né? Vamos tirar a ideia de que o órgão era um... Né? Pá, né? Era um negócio de uma parede imensa. Não, podia ser uma coisa pequena. E era, normalmente, era comum isso. Próximo. Esse aqui é rapidinho que eu quero ler. Esse aqui é o texto que fala sobre a presença do órgão dentro da nau. Porque durante a Semana Santa, propício, pois o tempo não desperdiçariam Frei Henrique e os demais franciscanos e clérigos a conjuntura para a crisola. Ele tá explicando sobre um serviço religioso, uma missa dentro da nau de Pedro Álvares Cabral por ocasião da Semana Santa. Acrisolar, lustrar, consagra cerimônias e devotas práticas à fé dos náuticos. Aí vem esse que é o que eu gosto. Pode-se imaginar que o cavername dos barcos... Cavername são os buracos, né? Todos aqueles pedaços do barco. O cavername dos barcos a vibrar com a toada litúrgica, acompanhada a órgão na capitania pelos dedos de Frei Maceu. O órgão estava... Era concebido, né? Tem uma ficção, assim, um filme de ficção, né? Piratas do Caribe, que o cara toca o órgão dentro do navio. O órgão é acoplado ao navio. Ah, é? Mas aí já é uma concepção daqueles órgãos enormes. Ele deve ter tocado... Deve tocar isso. Mas eu acho que eu vi. Então, aqui essas coisas já falou. Órgãos, instrumentos itinerantes. O mosteiro tinha vários órgãos, tinha também o que se chamava realejo, que eram instrumentos itinerantes, porque ele tinha suas locações, seus locais. O mosteiro de São Bento ainda é muito maior do que isso aqui. Ele tinha outros locais que ele precisava se deslocar, e ele tinha esses que chamavam realejo, que eram instrumentos menores. Quero fazer um parênteses, que cada uma dessas coisas que eu estou falando, elas levam, né, ao título do trabalho, que é a importância. Porque em cada elemento, né, cada elemento que a gente trata disso aí, na medida que o mosteiro hoje tem o seu órgão e usa, cada um remete a essas coisas, cada um desses elementos, e está sendo refletido no que o mosteiro tem hoje, na maneira como ele, entre aspas, se comporta liturgicamente com relação à música. Próximo. Vou falar. Isso aqui é uma relação da Maria Luísa Queiroz, que ela coloca, né, da cronologia dos instrumentos, fala de realejo, instrumento para as festas nas fazendas, assentou um órgão. Então, quando ali para o coro mandou fazer um órgão grande, o órgão grande está querendo dizer que é um órgão que não é possível carregar, está fixo, né? Então, a gente teria o realejo, que é o pequenininho, que dá para carregar. A gente pode ter um portativo, que dá para carregar, mas, né, já precisa de mais gente. E tem o órgão grande, que não dá para carregar. Então, são palavras, adjetivações, que a gente precisa prestar atenção para a gente não achar que grande é, né, um paredão assim, cheio de tubos. Próximo. Isso aqui eu vou falar mega voando, que são as coisas, as características do órgão espanhol e português, porque isso daqui é o que fala, né, o que emparelha com o órgão da coroa. O órgão da coroa, quando foi construído, que a gente vai falar mais adiante... O órgão da coroa no Rio de Janeiro. O órgão da coroa é portuguesa. Não, desculpa, daqui a gente vai falar mais adiante. Era o que se fazia de música. Cada órgão tinha cada órgão era uma... Não existia um órgão na época, um único órgão. Tinha o órgão espanhol, o órgão português, né? O órgão nas diversas, às vezes até do sul da Espanha, tinham características diferentes que acompanhavam gostos diferentes, acompanhavam situações religiosas diferentes. Com a reforma também aconteceu, várias coisas foram, todos fatores que foram contribuindo, né, para o órgão se desenvolver assim ou assado. Então, dentro da parte da Península Ibérica, a gente pode concentrar algumas características que são comuns a esses instrumentos, que são órgãos de talha pequena, né, talha, no caso, assim, a fulano é mignon, quando a gente fala isso, é talha, né? A fulano tem complexão, ele é mais, ou mulher também, né? Então, é isso. Normalmente eram órgãos menores, não eram órgãos tão, assim, enormes.
teclado partido, que eu vou mostrar o que é agora. Raramente tinham pedaleira, muito raramente, o que faz a gente entender, a gente vê um órgão espanhol daquela época com pedaleira, a gente já entende que talvez aquela pedaleira tenha sido colocada depois. Pode passar para a próxima. Esse aqui eu vou mostrar o que é o teclado partido. Eu quero mostrar porque isso daí fala muito a respeito do tipo de música que se fazia, que se devia fazer no mosteiro, inclusive aqui. Isso aqui é um vídeo super porco que eu fiz, mas eu fiz 4 vezes, foi o melhor que eu consegui. Vou desistir, inclusive está com uma coisa no meio errado. Esse vídeo é mostrar como o teclado dele, que é chamado partido. Dá para escutar? Ele é partido porque ele tem registros que vão funcionar, fazer soar só até a metade do teclado e a outra metade não. Então, por exemplo, esse registro aqui, se eu puxar só o de cima e não puxar o de baixo, ele tem um outro aqui embaixo, tá vendo? Se eu puxar só esse daqui, ele só vai fazer tocar daqui para cá. Então, para que ele toque todo, eu precisaria puxar o de baixo também. Então, eu tenho aqui, ele já não está tocando mais, eu teria que puxar aqui o de baixo, então ele tocaria. Deu para entender isso? Isso acontece com todos aqui, menos esse aqui que só tem disponível para a metade superior. Qual é a finalidade disso? A finalidade disso é que a gente possa, se a gente quiser, fazer uma combinação de registros daqui para cá, diferente daqui para cá. Então, isso daqui, timbricamente, vai soar diferente do que daqui para cá. A finalidade é que eu posso colocar, né, a partir do acionamento desses registros que vão funcionar só para a parte daqui, eu posso produzir um timbre para aqui, que é diferente desse timbre aqui. Então, eu posso ter daqui para baixo, né? Eu posso ter daqui para cima. Se vai funcionar, eu posso usar isso daí como se eu tivesse 2 teclados funcionando, ou seja, 2 sonoridades diferentes. Eu posso ter uma mão tocando uma coisa, um som diferente que eu queira ressaltar, e a mão esquerda com outro tipo de sonoridade, como eu vou mostrar a seguir. Vou tocar apenas com esses 2 registros. Agora eu vou mostrar uma peça com a sonoridade toda igual. Puxei embaixo e em cima o mesmo registro, e aí eu vou tocar com sonoridade igualada. Agora eu vou colocar o registro só do lado direito, fazer de solista. Embaixo não, só um, mesmo que estava antes, uma tive de baixo. Isso é super importante, porque eu quero mostrar agora um órgão contínuo do Mosteiro da Bahia, que consta no livro, não sei se existe ainda, mas em 1946 ele existia ainda. Vê que ele tem as alças ali para carregar, é um contínuo, não é um portátil, porque não dá para uma pessoa carregar, ele é transportável, acho que tem as medidas lá do outro lado. Pode passar o próximo, por favor, que ele está aberto, tá vendo? Então a gente tem aqui, ó, a gente tem o teclado ali, tecladinho, teclado com menos... Tem 53 notas, ele tem 256 tubos, sendo que o tubo maior tem 65 centímetros, mais ou menos assim. Porque ele tem uma característica nos registros que faz com que ele toque, o som dele seja sempre ligeiramente mais agudo. Uma maneira melhor que eu consigo explicar rápido é isso. Então, o que eu vou fazer agora? Essa peça aqui é de um cara que chama Gonçalo Baença. Não é dele, mas é de um livro que ele escreveu. Essa peça foi descoberta no século XX, esse livro, porque ela estava acondicionada num lugar junto com um livro de astronomia, colocaram errado. E aí descobriram isso tem muito pouco tempo, e é a coletânea mais antiga em Portugal. Então, eu peguei um desse aqui, isso aqui é como se escrevia na época, né? Existiam muitas tablaturas, porque a tablatura era uma maneira muito prática
das pessoas escreverem música. Não tinha papel de música. Eu entrava na papelaria e falava, me dá um caderno de música, né? Ou pegava um papel, mandava imprimir. Era caro. Então, eles tinham maneira de escrever música, existiam 200 formas de escrever partitura. Essa era uma maneira especial, particular do Gonçalo Baença. Eu fiz assim, eu montei assim, que fiz a transcrição para 2 vozes, e o organista que gravou isso, ele fez uma registração que coincide com a possibilidade daquele contínuo que a gente viu lá. Então, assim, eu pelo menos, minha imaginação fértil, eu imagino, é muito perto, né, parecido sonoramente com o que a gente poderia escutar. Vai lá. Dani. Não? Aí arrasou. Ah, tá, o melhor? Bom, vamos pular isso aí então, para não perder tempo. Vamos passar para o órgão da coroa. O órgão da coroa talvez ele, no meu entendimento, são 3 pontos fundamentais, no meu entendimento, do que é mais importante de tudo que eu falei hoje. É a participação do órgão, o entendimento do órgão como elemento litúrgico, esse entendimento para poder compreender como que ele criou um vínculo tão forte com a Igreja Católica, a ponto de dizer o órgão é um instrumento da Igreja, porque ele era a própria liturgia, né, dentro desse contexto litúrgico, que indivisível, vamos dizer assim, né, se é que se pode dizer assim, isso é uma coisa. Outra parte é a questão do órgão da coroa, de Agostinho Leite, que era um homem que fazia, de Pernambuco, que fazia órgãos, construía órgãos. E veja, o mosteiro... Fala que o órgão da coroa é um órgão próprio do mosteiro. Passa a próxima. É a que está no mosteiro, esse aqui. Esse aqui é o órgão da coroa, porque é em forma da coroa. Desculpe, tem razão, Mauro. Veja que teve uma tabela que eu mostrei, que teve uma tabela azul, que falava de tantos órgãos que o mosteiro já teve. Aí eu pensei, mas gente, por que trocava tanto de órgão? Porque apodrecia, porque estragava, porque dava bicho, porque ninguém sabia consertar, né? A maioria dos instrumentos vinha de Portugal. Hoje em dia, se você comprar um instrumento lá de fora e mandar vir, ele vem protegido contra bicho, contra um monte de coisa, porque tem tecnologia, tem já uma história, né? Tem conhecimento que vai passar. Mas imagina, em 1500, 1600, instrumentos que eram feitos na Europa, o clima da Europa, chegavam aqui e em muito pouco tempo devia dar muito problema. Devia dar problema com cupim, com broca, umidade, estragar, estufava coisas, né? Mofo, né? Muita coisa. Isso não tá, isso sou eu que estou dizendo, isso não está na literatura, mas o que a gente sabe é o seguinte, toda hora comprava. Aí falava, mas por que comprava? Mas por que já não? Era uma coisa que usava. A gente já sabe que usava muito. Não é um troço que ficava jogado no canto, não é como numa gaveta que quando a gente vai olhar o papel já embolorou. Não é isso, né? Então, veja que Agostinho Leite fez esse instrumento, ele era recifense, era autóctone, ele foi o maior e mais importante organeiro, que é o cara que faz órgão de tubos. A caixa dele permanece até hoje, não deu bicho, não apodreceu. Mas uma vez está lá a caixa inteira. Hoje em dia não se tem mais, só se tem 7 tubos ou 9, não me lembro, originais, que permaneceram, de metal, né? Eu falei antes, se roubava, se tirava, né? Talvez não tenham sumido todos porque estivesse dentro do mosteiro, é possível que isso tenha acontecido, né? Então, essa caixa, que eu infelizmente não botei nenhuma foto dele do outro lado, ele é um instrumento todo arredondado, é uma obra de arte, uma verdadeira obra de arte. Além disso, ele é a única peça, ele construiu vários instrumentos, é a única peça de Agostinho Leite, a única obra que tem alguma coisa que sobrou, né? Aqui a gente tem o folezinho, aqui o fole, aqui, tá vendo? Esse fole certamente não é original, ou pelo menos a pele não é, não sei. E os tubos que estão ali dentro também não, porque ele sofreu várias outras alterações. Eu quero dizer o seguinte, tem muita coisa que eu não vou falar, né? Teve um órgão que veio depois disso, porque a minha finalidade aqui é fazer eu contar uma história, uma sequência, né, que mostre como a gente chegou ao que a gente tem hoje, e que é o que eu acho que na próxima... Quando chegou, pode passar. Em meados do século XX, teve um outro instrumento que ficou pouco tempo ali, que eu não vou entrar no mérito dele,
No meio do século XX, Guilherme Berner era um organeiro alemão radicado no Brasil e ele construiu muitos instrumentos no Rio de Janeiro. Ele construiu, remendou, ele fazia de tudo, assim, juntava peças, né? Ele pegava um órgão que não estava bom, juntava e fazia. Ele foi muito importante no Rio de Janeiro. Ele colocou muitos órgãos aqui radicado no Brasil. Então, ele pegou parte do órgão da coroa, aquele que a gente viu, parte do órgão alemão Kleist, que eu não falei dele, que ficou 20 anos grudado, partes novas, e colocou a transmissão elétrica e pneumática. Vira a próxima que eu vou falar disso. A transmissão mecânica, que é o que sempre teve, o órgão da coroa tinha transmissão mecânica. A transmissão mecânica, a gente tem aqui uma tecla, a gente aperta a tecla, aqui uma varetinha sobe, a varetinha sobe, empurra a outra que desce, a outra vai lá, até chegar lá no céu. Mecânica é isso. Mecânica tem uma coisa física, né? Com articulações que vai fazer com que alguma coisa vai empurrando, até que chegue lá em cima, uma coisinha faça assim, e aí passa o ar no tubo. Isso é mecânico. Quando o Berner veio, já havia eletricidade, e ele fez a transformação, ele pegou aquilo tudo do órgão da coroa que tinha, que era mecânico, tirou aquilo tudo e construiu um novo órgão com essa transmissão elétrica da tecla, que está aqui, aperta, tem um relé que abre, manda energia, vai para lá. O que isso possibilitou? Possibilitou que a console do órgão, que é aquele pedaço do órgão que a gente chama de órgão, onde a pessoa senta, que aquilo dali fosse afastado dos tubos, porque até então o organista ficava pertinho dos tubos, porque era aquela transmissão mecânica, então tinha que ficar pertinho. Então ele colocou o órgão, a console do órgão, por isso com o Dom Mauro, mas ainda não consegui introjetar ainda. Meu amigo falou, mas é lógico, você não sabia? Eu falei, não. A consola e o console pode ser afastada. Isso traz várias consequências muito interessantes, do ponto de vista, inclusive, do organista, né? Isso aqui é lá no registro da abertura do registro, que é uma coisa pneumática que eu não vou poder explicar agora. Próximo. Então, o console está aqui, tá? Isso aqui é o console. O órgão da coroa, esse nome, ele continua existindo como uma personalidade, mas ele não é mais um órgão. Por que ele não é mais um órgão? Porque ele não tem mais teclado, lembra que a gente falou? Para ser um órgão tem que ter um teclado, tem que ter transmissão. Ele não é mais um órgão, ele é uma divisão desse órgão aqui. Então, a gente tem um desses manuais aqui, que são os teclados, ele vai acionar aquela divisão que está lá. O órgão da coroa hoje em dia não é mais órgão, permanece com o nome, né? Mas ele não é um órgão, ele é uma divisão do órgão do Mosteiro de São Bento, que está aqui. O segundo manual, aqueles registros ali vão controlar a maioria dos tubos que estão lá naquela divisão lá. A gente tem, então, a divisão do pedal controlada por isso daqui, por esse conjunto, do manual que está aqui. Passa o próximo, por favor. E aqui que vem o que eu quero dizer que foi o ponto mais interessante, talvez, quando da alocação da consola e da distribuição dos tubos. Porque no Rio de Janeiro não tem nenhum órgão funcionando nesse esquema, que não é um efeito, causa um efeito estereofônico, que a gente tem, lá está o console, está lá, aquele pretinho lá. A gente tem tubos aqui do primeiro manual, aqui a gente tem o órgão da coroa, divisão do manual 2, e aqui a gente tem o manual 3. Quem está lá na frente, né, se você toca com determinadas precauções, você consegue ouvir, perceber o som vindo de lugares diferentes, uma hora daqui, uma hora dali, coisa que a literatura organística, a literatura que foi construída durante séculos, né? Mais de 11 séculos, né? Nem sei. Mais de 11 séculos, está cheia de peças que podem se favorecer disso aí. No Rio de Janeiro não tem nenhum instrumento que faça isso, nenhum. Então, a gente tem essa característica que é super importante. Vira o próximo. Eu estou meio que... Você se preocupado com o quê? Qual a hora? Não, o sino vai tocar, você vai ouvir a badalação. Não, mas é que eu quero acabar antes do sino, para ver se alguém tem uma pergunta. Olha,
eu quero dizer o seguinte, isso aqui é uma comparação que eu fiz no Rio de Janeiro, são muito poucos instrumentos, 40 instrumentos no Rio de Janeiro, mais ou menos, né? Comparei com Amsterdã. Amsterdã é considerado o jardim dos órgãos da Europa. Muito órgão lá, muito mesmo. 90 órgãos. E aqui eu fiz a comparação com Amsterdã é assim, né? É uma coisinha assim. Janeiro é isso, Amsterdã é isso. Então a gente tem, no Rio de Janeiro a gente tem um órgão de tubos para 170 mil pessoas. E em Amsterdã a gente tem um órgão de tubos para 13 mil pessoas. Em Amsterdã, a gente tem, a cada 2 quilômetros quadrados, a gente tem um órgão. Isso é para mostrar como que é um objeto caro, né, no Rio de Janeiro. Como que é... Todos esses órgãos são concentrados na capital aqui, ou você tem Não, isso aqui é na cidade do Rio de Janeiro. Aqui é na cidade do Rio de Janeiro, é. Agora, isso aí são órgãos que eu não considerei tocando, tá? Eu considerei... existentes. É. E tem uns que tocam, mas eu discordo. Seria melhor se não tivesse. Eu discordo. Isso aqui é quando que o mosteiro... Também vou dizer aqui uma coisa um pouco polêmica, mas o Mosteiro de São Bento é o único local no Rio de Janeiro, eu digo isso porque eu conheço muita igreja, é o único local do Rio de Janeiro onde nos serviços que são oficiais não se toca outra coisa que não órgão de tubos, tá? Quer dizer o quê? Que nunca toca teclado no mosteiro? Ah, ela falou, mas tocou. Tocou na missa do colégio, né? Isso é outra coisa. Na missa oficial, existem igrejas que têm órgão de tubos funcionando. Eu toco em igreja que tem órgão de tubos funcionando, e eu toco no órgão de tubos, mas também tem outras missas da igreja que tem teclado, tem gente que vai tocar. E não é uma crítica. Isso é só tem uma palavra, tem uma não, mas tem uma gíria que fala agora, tem uma gíria que usa agora. Próximo. Então, não, eu quero dizer umas coisas. Não, eu quero falar algumas muito rapidamente, se alguém tiver alguma pergunta, mas assim, a importância de tudo é porque tudo que a gente faz na vida, tudo está interligado. Quando a gente manter um objeto, manter uma coisa em funcionamento, porque senão a gente, no futuro, a gente vai ser como aquelas coisas que a gente viu naquelas figuras, que a gente só tem uma figura para mostrar. A gente não tem mais nada a não ser uma figura para mostrar. Também existe uma outra questão também que eu não coloquei, que é uma questão da cultura versus da religião, porque os órgãos estão colocados praticamente só em igreja. Tem um caso ou outro que não é dentro de igreja. E existe um choque entre o que a igreja quer e o que a cultura quer. Isso é inevitável, é evidente que sim, né? Então, aonde que a gente coloca todo esse cabedal de literatura organística que foi construído em mais de 10 séculos. Inclusive, eu arriscaria dizer, inclusive o que veio com a reforma. Porque quando a reforma veio, né, os reformados transformaram as igrejas católicas que já tinham órgão. A inserção do órgão dentro da igreja reformada, seja ela qual for, a inserção do órgão é devido aos católicos, que não eram católicos na época, era a igreja una, né, vamos dizer, não tinha igreja católica. Mas eles herdaram, ou eles se apropriaram, ou queira usar o nome que for, quando eles chegaram nas igrejas, eles chegaram numa igreja que já estava lá o órgão funcionando. E por muito tempo ainda usaram as práticas organísticas de vigília. Eles não chegaram lá e falaram que agora joga tudo fora, né? Vamos virar a página e começar. Não foi assim que aconteceu. Então, todo esse cabedal de literatura organística que veio em sequência, inclusive com a reforma, né? Que vem da entrada do órgão, vem da mão dos beneditinos, vamos dizer assim, né? Que é quem é atribuído à entrada do instrumento. Tudo isso são questões para a gente pensar. E então, todas elas associadas à importância do instrumento, que eu acredito que é uma importância muito complexa, né? Complexa e uma importância muito importante. É isso. Se alguém tiver alguma pergunta, é isso aí. A hora. Não sei se é irrelevante. Prossigamos. A gente sabe que ao longo dos anos, né, dos séculos, esse transporte dos órgãos, né? A gente sabe que é um instrumento muito sensível, até um piano, quando você vai mudar de uma casa para outro lugar, perde toda aquela afinação, né? A questão dos órgãos, como é que fica? Como é que ficou ao longo desses
séculos e Uma agora pergunta- é mais fácil a afinação, né? É uma pergunta muito genérica, mas uma coisa eu vou te dizer, o piano, normalmente você não desmonta para transportar. Então, você leva ele inteiro. O órgão você desmonta. Um órgão portátil não desmonta. É. Um órgão de parede, digamos. É. Assim, aí isso é... Não, mas sempre vai haver algum desgaste. Quando você tem um armário, por exemplo, na sua casa, um armário, você desmonta para montar de novo, a montagem sempre é um pouco complicada. Faz toda a diferença se você chama uma pessoa bacana e competente para desmontar o armário, se você me chamar, por exemplo, que eu desmonto, eu não sei mais montar. Vai fazer toda a diferença se o parafuso entra, né? A pessoa vai saber de onde é o parafuso, isso faz diferença também. Mas eu acho que isso não é um problema, uma questão mais assim, difícil. Difícil é manutenção, essas coisas são realmente difíceis, mesmo que você não tire do lugar. Porque a minha curiosidade veio de uma visita que nós fizemos com o Dom Mauro e que estavam fazendo a afinação do órgão. Aí estavam lá mexendo nas teclas, o Dom Mauro falou, o rapaz está afinando o órgão. Aí eu fiquei curiosa para saber. A afinação é dos tubos, né, no O caso. processo. Luiz Otávio, satisfação em revê-lo depois de anos. O Luiz Otávio foi meu colega lá na Faculdade de Filosofia de Itaperuna, isso na década de 1980, 40 anos. Onde é a câmera? O tempo passa. Onde é a câmera? Como... Queria dar tchau para ele. Onde que eu vou? Lá, para lá. Alguma pergunta, algum comentário? Algum mais aqui? Alguém ficou com alguma dúvida? Deu para entender tudo que eu falei? A questão do órgão portátil, tem uma história da Inhaxica, que a senhora conhece? Não. Ela encomendou um órgão portátil para uma festa da Padroeiro, lá em Minas Gerais. Só que, com essa questão do transporte, desafinou e praticamente, quando chegou lá, chegou inutilizado. E ela falou que no dia seguinte, a padroeira, a padroeira ia funcionar. E funcionou. E ela rezou a noite toda quando o organista foi utilizar o órgão, que já estava declarado inútil, né? O órgão tocou. As Então, pessoas, até hoje. é que se usa muito a palavra desafinar para qualquer coisa. Às vezes teve um defeito, às vezes desencaixou. Não, eu não duvido, eu não estou duvidando, Ela não é católica, desculpa, é uma coisa Não, que eu eu sou gostaria... católica. Eu sou é católica. católica? Não, eu não falei, eu não quis dizer isso. Não, eu não estou tirando milagre. Não, mas pelo contrário, eu estou dizendo só o seguinte, que ela falou de desafinação, eu não falei, eu vou falar agora. A desafinação, no caso do órgão, eu acho que aconteceu um problema e o órgão ficou inutilizado. É que as pessoas falam em afinação. Uhum. Se o órgão se fosse um problema de afinação, teria tocado com ele desafinado. Mas ele estava inutilizado, porque deve ter acontecido um outro problema mais severo. O carroça, né? Saiu do... Eu acredito. Não, pelo contrário. Não, eu acredito. Ele não tocava. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, na afinação do órgão, o que desafina são os tubos. Num realejo, num instrumento desse portátil, geralmente, certamente, quase dizendo, ele vai ter só tubos de madeira. Tubo de madeira não desafina com tanta facilidade assim, né? E se desafinasse, seria uma coisa muito, muito pequena. Quando se afina, né, quando se fala em afinação de órgão, está se falando geralmente de um determinado tipo de tubo que chama de lingueta. Os outros tubos não se afina assim toda hora, né? E o que eu quis dizer foi o seguinte, as pessoas falam desafinou, às vezes está querendo se referir a um outro tipo de problema. Eu não estava dizendo que não era problema, eu não quis dizer isso de maneira nenhuma. Muito menos falar um negócio desse aqui. Tá? O Frei... Eu vou colocar para você um pouco mais sério, né? Com relação a esse quesito, né, de manutenção, preservação, né? Como que tem se dado isso aqui no Rio de Janeiro, e eu também criasse no contexto talvez do Brasil, certo? O Frei Carlos Carmelita está perguntando a questão da conservação dos órgãos aqui no Rio de Janeiro. Estou falando porque às vezes alguém não ouve. A minha igreja, onde eu toco, a igreja de Nossa Senhora do Carmo da Lapa, do Desterro, tem o órgão Cavaicó, que é o órgão, no meu entendimento, é o órgão de termos de, entre aspas, pedigree, que é o mais valioso que tem no Rio de Janeiro. Dentro da comunidade organística internacional tem-se valorização de instrumento, né? Um quadro pintado por fulano tem mais valor ou menos valor, então o Cavaicó foi um organeiro muito importante. Lá a gente tem esse instrumento
lá os freios que estão lá agora, eles são muito interessados na música, mas é muito complicado. Porque se você pensar num teclado de geração, coisa, você vai lá, vai gastar, sei lá, 10 mil reais no teclado de última geração, mais as caixas, não sei o quê, 15 mil reais ou 10 mil, que seja, e aquilo tem um tempo de vida útil, né? Um órgão, se você... aí acontece uma coisa com o órgão, ninguém quer gastar 10 mil reais, por exemplo, né? Isso daí, estou dizendo, um órgão que tem manutenção sempre. É muito complicado você tentar reavivar alguma coisa que teve um declínio. As pessoas... existem vários trabalhos feitos culpando o concílio de 1962, dizendo que foi por causa do concílio que houve o declínio da utilização. Não foi. Porque quando o concílio aconteceu e o concílio legislou, na verdade é aquela história, onde tem aviso tem história. O concílio só veio formalizar uma coisa que já estava acontecendo. Existem vários relatos, inclusive no Vaticano já havia sido usado um órgão Hammond, um órgão eletrônico em praça pública. Já estava acontecendo aquilo ali. As coisas vão mudando. E eu digo isso, eu não digo em favor de um instrumento nem de outro, mas é a realidade. Quando os instrumentos quando a eletricidade chegou, os instrumentos amplificados, vamos dizer assim, microfone, amplificação, muita coisa foi sendo colocada de lado. Porque era muito mais simples ligar na caixa. Vai dizer, é feio, é bonito, a gente até pode fazer isso, né? Mas eu não acho que caminhe muito nisso. Voltando, complementando um pouco essa pergunta, gostaria de salientar a importância, a nomenclatura, né? Organeiro é aquele que mantém o órgão, que faz, que restaura, que mantém o órgão, e organista é aquele que toca, que tange, como diz a documentação do passado, que tanger o órgão. E não podemos esquecer do nosso organeiro aqui, o Sebastião Joaquim Marçal, que já trabalha conosco há mais de 40 anos. Aprendeu aqui, veio para é um funcionário, e ele aprendeu ainda adolescente, já assistido por um monge organeiro, Dom Leão Matos, e fez toda a formação aqui, inclusive com organeiros do Sul. Então, o que mantém o nosso órgão funcionando aqui no Mosteiro de São Bento e na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro e outras partes do Brasil. Algum comentário mais? Tá? A Domitila começou falando do órgão do século XVII, século XVIII. Não podemos esquecer também dos escravos. Sabemos que o mosteiro teve a atuação de escravos aqui no nosso mosteiro, que deu a liberdade aos escravos no ano de 1871, quando contava cerca de 2.000 escravos, e dentre esses escravos tinham vários artistas dos vários âmbitos da arte. E dentre os organistas tivemos, claro que o foleiro, os escravos que simplesmente acionavam o fole, estava a serviço da música, estava simplesmente acionando o fole. Mas também tivemos pelo menos 4 escravos que eram organistas oficiais do Mosteiro. 5, o João Campista, que foi o que alcançou o maior destaque na música. Depois temos o Matias, o Inácio, o Bonifácio e Jerônimo. Portanto, 5 escravos que se dedicaram a tanger o órgão. Uma outra, já não é do Rio de Janeiro, uma outra questão que sempre que eu falo em órgão, que me chama muita atenção, tem um mosteiro em Rosal, no sul de Bogotá, e em Colômbia, e esse mosteiro de Rosal foi uma fundação de um mosteiro alemão, e quando a comunidade veio, meados do século XX, o irmão Jorge Bauer, que é organeiro e organista, ele colocou o órgão de tubos na Alemanha para vir para a Colômbia. Só que na viagem se perderam tantos tubos.
E chegando na Colômbia, ele não tinha como fundir, fazer de madeira, ou fundir de chumbo, etc. e tal, de maneira que ele achou uma moita de bambu gigante. E improvisou, fez os tubos faltantes de bambu gigante. E, inspirado com isso, ele acabou montando um órgão inteiro só em bambu gigante. Então, isso está disponível na internet, pode-se ver, depois eu posso até passar o link. O irmão Jorge Bauer. Lembramos também do Rendel Cecílio, que fez a tese de doutorado na Universidade de Campinas, que estudou, pesquisou conosco aqui no Mosteiro de São Bento, Rio de Janeiro, e gostaria também, só para uma questão polêmica, um tanto polêmica, a questão do instrumento de sopro e instrumento de corda, né? Foi uma questão muito polêmica na igreja. O órgão, vamos considerar, não é literalmente de sopro, como se pode, é acionado, que vai ter um ar, movimento pneumático, então de uma maneira que não foi que foi aceito pelos cristãos, mas a questão do órgão de sopro, flautas, trombones, etc., outros órgãos de sopro, não foi tanto complicado na igreja. Mas uma questão que foi muito perseguida depois do tocou do Vaticano II, então a partir de meados do século XX, que começam a utilizar com mais frequência na igreja os instrumentos de cordas. Temos que lembrar, na Idade Média, depois, mesmo no final da Idade Média, essa questão da controvérsia de judeus e não judeus. Então, o instrumento de corda está muito ligado à cultura árabe e à cultura judaica, é muito ligado à sensualidade. Então, por isso que o instrumento de corda sempre ficou um pouco à margem da música na igreja. Acho que isso, não sei se alguém quer fazer. Luiz Otávio, algum comentário? Saudar a sua amiga aqui. Oi. Eu queria só complementar, que eu não terminei de responder a ele. Só uma questão que eu acho que uma das coisas que eu acho que atrapalha a questão da cultura organística de tubos é a ideia do instrumento como uma coisa inalcançável. Isso acontece também com o piano também. Por exemplo, se uma criança vai lá e mexe assim no piano, a pessoa fala, ai, não. O dedinho de uma criança não estraga, né? O que realmente estraga, se você chegar a bater com o cotovelo no piano, isso realmente vai, né? Qualquer coisa, né? Então, essa coisa assim do órgão como sendo algo assim, e inclusive chegando ao ponto de o órgão não, entre aspas, não toca determinadas músicas, eu tenho um meio assim, mas eu acho inclusive uma burrice, porque se você quer manter um instrumento dentro de um contexto, né, às vezes o contexto não é o que você gostaria, mas é a única maneira de manter. Então não adianta você, como eu já vi acontecer no Rio de Janeiro, infelizmente não posso citar, né, não posso dar o nome do milagre. Questão ética. Mas assim, a igreja não quer aquele tipo de música, a pessoa quer cantos, e a pessoa não quer fazer no órgão aquilo. Então, quem que ganhou? Ganhou a igreja, entre aspas, né? Porque mandou a pessoa embora, né? A pessoa não ficou lá e o instrumento não vai ser tocado daquela maneira. O que era melhor, né? O que é melhor? Melhor era ter acedido, né? E continuar usando o instrumento, talvez não da maneira que eu gostaria, ou que ele gostaria, né? Mas tem que ter uma conta de chegada, né? E também de dizer assim, eu não sei, não, olha, nossa, não, de incentivar, olha, não, isso é possível para qualquer pessoa, né? Todo mundo pode aprender. Todo mundo, tem pessoas que tocam melhor, estão há mais tempo, outras que tocam menos, né? Então, existe uma certa, muitas vezes, né? Uma certa arrogância que é colocada no próprio instrumento, que não é do instrumento, vamos dizer assim, que eu acho que também atrapalha um pouco. Gente, eu peço desculpa, nós temos aqui os monges cantores, Dom Tomás, que vai cantar agora há pouco nas vésperas, então temos já o horário de véspera se aproximando, então temos que ficar por aqui. Francisco, muito frio em Portugal?
Não estamos a escutar. Está Está no sem mudo. som. Tem som, Francisco? Está sem microfone. Miriam, tudo bem? Tudo bem. Hoje eu não estou em Vitória, estou em São Carlos, na casa dos meus pais. Eu vim passar uns dias aqui para cuidar deles, mas logo retorno para Vitória. Foi muito bom, professora Domitila. Gostei muito da sua fala e de conhecer, né, o órgão do mosteiro, um pouquinho mais, além do som dele. Obrigada. Padre Roberto, alguma novidade? Nada. Ligou o som, Francisco? Não? Continua mudo. Semana que vem estaremos com a Deise e o Padre Silmar aqui, então teremos a continuação, Deise e Padre Silmar, na próxima semana, falando sobre o acervo da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, e finalmente o Murilo Quintão, que falará da Igreja Museu de São Francisco da Penitência. Grande abraço e nos vemos semana que vem. Beijo, tchau.